Nós vamos entregar para cada grupo uma situação. Vocês terão um tempinho de aproximadamente 20 minutos para discutir e como vocês cuidariam do acolhimento para aquela situação. E depois a gente pede, que você escreva nessa folha como você cuidaria daquela situação. Nós vamos recolher as folhas e depois a dona Julieta, a doutora Lígia, a gente aqui na frente vai tentar auxiliar nas respostas, apoiando aquilo que vocês trouxerem, tá bom? Ok, vamos lá então. A situação número 1, podemos ler? Pode ler? Aqui. Tá aqui, ó, o microfone. Aqui. Pronto. Bom, situação número 1. Jovem, estudante universitária, explicou para a acolhedora que está deprimida porque engravidou sem querer e fez um aborto. Mas depois disso tudo, a sua vida mudou. Ela está desesperada, só pensa no que fez, sonha com bebês o tempo inteiro e só contou para uma amiga que a orientou a procurar o centro espírita. Aqui. Bom, todo mundo entendeu? Quem não, né? A resposta do pessoal do grupo 1, né? Casos que acontecem com certa frequência, sem independência financeira, né? Acontece com pessoas que ainda não têm independência financeira. Tem conhecimento, poderia ter evitado. Tem conhecimento intelectual e emocional. Um pouco espiritual, porque demonstra arrependimento. Família fechada. A faz recorrer a uma amiga que deveria ter certo conhecimento espírita. Bom, essa foi a análise da moça, né? Então, que ela era uma jovem com um certo grau de conhecimento intelectual, né? Porque é universitária, e emocional. Um pouco espiritual. Ah, tá. Entendi. Então, pouco emocional e pouco espiritual, demonstrou arrependimento. E a família é fechada porque ela foi procurar uma amiga ao invés de procurar a família, né? Então, no acolhimento, em primeiro lugar, não julgar, ouvir, perguntar em que sentido a vida mudou, separando curiosidade vã. Muito bem, acho que isso é importantíssimo, né? O que ela está sentindo? Arrependimento, dor, vergonha, raiva, medo? Aí passaremos a consolar. Somos humanos, erramos, podemos recomeçar. Num futuro poderá tentar nova gravidez, com equilíbrio. O bebê poderia ser um amigo. Orientar quanto ao tratamento espiritual, indicar leitura edificante, preleção, passes, independente da religião. Indicação da Casa de Apoio à Vida. A Casa de Apoio à Vida não é bem o fato, porque lá atende gestantes carentes, tá? A gente não consegue abrir espaço para todas as gestantes, ou quem já abortou, por exemplo. Lá nós atendemos gestantes, tá? Muitas vezes alguma que possa procurar lá, máximo que a gente faz é passar pela psicóloga para dar um conforto, certo? Bom, então no caso dessa jovem estudante, eu achei que foi bem conduzido, né? Nós não podemos julgar, mas é interessante que ela desesperada, né, só pensa no que fez, a gente tem que ajudar a entender, né, a fazer com que ela entenda que está certo dela estar arrependida, concordar, né, com o arrependimento dela, mas não adianta ela ficar remoendo isso agora, que ela tem que pensar daqui para frente, né, não realizar mais esse ato, que realmente ela percebeu que fez muito mal para ela, tanto organicamente quanto emocionalmente, isso não deve ser feito. E o tratamento espiritual vai ajudar muito. E esse sonhar com bebês o tempo todo, isso aí significa mesmo que
deve ter algum tipo de cobrança ali nela, né? Porque ela tá com os bebês rodeando e tudo mais. Agora, o aconselhamento, ela fazendo um trabalho junto a crianças também, a gestantes carentes. Eu acho que ela procurar a Casa de Vida no sentido de trabalhar, você quis dizer, né? Entendi. Na Casa de Apoio à Vida, ela poderia, sim, procurar algum tipo mais de trabalho a nível de gestantes, mas eu acho que nesse caso, viu, quando a mulher aborta e já está num grau assim de arrependimento, de angústia, ela vê outras mulheres grávidas tendo os bebês, às vezes isso também não faz muito bem para ela, sabe? Então é complicado a gente colocá-la já perto de uns recém-nascidos, a mãe amamentando, sabe? Ela sente muito aquela perda que ela teve. É complicado dar esse tipo de trabalho de imediato, tá? Eu acho assim que uma assistência espiritual, boas leituras, né? E ajudá-la a entender que ela vai ter outra oportunidade e quem sabe isso tudo vai passar da vida dela, né? Esse remorso tão grande, ela trabalhando no bem. Situação número 2. Mulher de meia idade procura a casa espírita, porque a mãe que ela ajudou a cuidar a vida inteira e anos durante uma grave doença desencarnou. E ela está inconformada, achando que Deus não é justo. Ela abandonou a sua carreira profissional para dedicar-se aos cuidados. Agora chora o tempo todo, faz tratamento médico e diz que nada resolve. É o que o Eduardo falou sobre as perdas, né? As pessoas ficam nessa situação durante muito tempo e não pensam que as coisas mudam todos os dias, não se preparam para o futuro. E quando acontece esse impacto, esse sofrimento, né? O grupo disse assim, como atender, né? Falar em pontos bons durante a vida em comum. Excelente, lembrar coisas boas, fatos bons que aconteceram nessa convivência. Recomendar a prece como recurso importante, isso sempre a gente faz, né? Porque muitas pessoas não têm esse hábito de orar, às vezes a gente até precisa ensinar como orar, né? De forma simples, de forma que a pessoa se sinta que está fazendo alguma coisa, pela mãe e por ela também, né? Aqui falaram, lembrar dos anjos guardiões, anjo guardião, o espírito protetor, é uma crença comum de todas as religiões praticamente, então é bom lembrar. Porque nós mesmos, às vezes, não lembramos que temos um espírito protetor, um amigo espiritual, que pode atender às nossas reivindicações, né? Pode ouvir também, né? Se nós não temos alguém encarnado, mas sabemos que temos ali os espíritos amigos. Podemos falar em anjo, dependendo da crença da pessoa, né? Lembrar da imortalidade da alma, a importância de uma atividade, mesmo ela sendo aposentada ou que deixou de realizar uma tarefa, ela tem outra forma de trabalhar, de ocupar o seu tempo. Porque quanto mais ocupada a pessoa fica, menos ela mais ela se distancia desse sofrimento maior, né? Aqui também respondendo, continuidade do tratamento médico, se ela já está fazendo, e a assistência espiritual que a casa oferece. Eu acho tão importante explicar o que é essa assistência espiritual para as pessoas, porque é aquele ouvir que foi bem explicado, mas falar da importância de estar aqui no salão, ouvindo a preleção, aqui no caso nosso, ou em outras casas a mesma coisa. Porque enquanto a pessoa ouve uma explanação em torno das lições de Jesus, ela também muda o curso dos pensamentos e facilita a ação dos espíritos protetores, para dar aquela calma, para ajudar, e o passe é o complemento,
que vai fortalecer, né? Fisicamente, espiritualmente. Então, eu acho que a casa oferece esses recursos. E ela pensa, agora tem um fato que eu estava me lembrando há algum tempo, já faz bom tempo. Num domingo de manhã, chegou uma senhora, jovem ainda, acompanhada da família inteira, acho que tinha umas 4, 5 pessoas acompanhando. Chorava desesperadamente, porque a filha havia sido assassinada na semana anterior, e ela não se conformava. E nós deixamos chorar bastante, foi falando, porque aí ela foi contando, e aí deu para a gente perceber, a perda era grande, mas ela estava numa situação de remorso, porque a filha era homossexual e ela nunca tinha aceitado aquilo e não tinha um bom relacionamento. Então a dor que ela estava sentindo, culpa, né? Tinha, né? Então veja que às vezes a gente precisa ouvir bastante, né? Sem fazer julgamento, para poder entender o porquê daquela dor, né? E eu acho que a doutrina oferece os recursos e os acolhedores sabem como acolher, atender, orientar, né? Calma e pedir para que a pessoa persevere também. Porque uma vez só que ela venha e sai, talvez não seja o suficiente, né? Retornar à entrevista, dar aquele acolhimento que a pessoa realmente precisa. Eduardo, o grupo respondeu bem legal mesmo. E eu acho que uma coisa que precisaria, que pode ser enaltecida aqui, é essa capacidade. Porque essa pessoa aqui da situação 2, ela, enquanto cuidadora da mãe, ela teve o exercício do amor, foi o amor em prática. Então ela tem essa capacidade, destacar nela essa capacidade, né, que ela teve de ser cuidadora, e que com isso ela marcou o coração, a memória desse ser, no caso a mãe dela, de uma forma para a imortalidade, criando laços ainda mais fortes e ressaltando então essa capacidade dela. Ela concretamente tem essa capacidade de acolher, de deixar, porque quanto que ela não teve que deixar de lado os próprios interesses, as próprias necessidades, para acolher a mãe em condição de perda de saúde. Então ressaltar isso, ressaltar que ela instalou nela essa capacidade, e isso é muito importante. Lembrei de outro caso, Eduardo, que eu atendi uma senhora já também, que havia perdido a mãe e não se conformava. E eu perguntei, quanto tempo faz que aconteceu? Fazia 20 anos. O que eu acho importante aí no aconselhamento também, aconselhá-la a pensar em voltar ao trabalho. Porque, olha, o trabalho nos ajuda tanto, não é mesmo? Ou se ela faz uma atividade, por exemplo, se ela gosta de pintar, se ela gosta de algum tipo de atividade, para ela fazer, tocar um instrumento, se ela toca, para ela se aperfeiçoar. E até continuar no bem ao próximo, porque já que ela desenvolveu com a mãe, ela já tem isso instalado. E a salvação para todos nós é o bem ao próximo mesmo, é onde a gente progride, a gente se sente bem, onde vai ficar melhor. Né? Tem tantas mãezinhas abandonadas aí sozinhas, sem carinho, mas eu acho que o trabalho, ele nos ajuda muito também, né? Nos dignifica. Caso 3, legal. Senhora evangélica com mais de 60 anos, chega ao centro espírita, senta-se em frente à acolhedora e em tom provocativo pergunta: vocês que sabem tudo, me contem por que Deus tirou a vida do meu filho de 17 anos em um acidente de moto. Me expliquem. Quero conversar com ele agora. E entre lágrimas continua a conversa em tom de insultos. Olha só. E aí o que é que o grupo respondeu? Silêncio, ouvir e aguardar, se acalmar e concordar com o fato da dor dela ser muito extrema, ser muito aguda. Reconhecer que ninguém sabe tudo e nem é dono da verdade, e que estamos todos aprendendo e podemos conversar a respeito. Dizer como nós somos falíveis, mas Deus que tudo sabe. Para se acalmar e procurar na prece, tentar entender o ocorrido. Mas já que você nos procurou, como irmãos de caminho, podemos colaborar
um com o outro, olhando e assistindo, então recomendando que ela assista às preleções, participe de grupos de estudos e, quem sabe, conquistar um consolo maior. Continuar confiando em Deus e no tempo, quem sabe, em busca, quem sabe um contato a busca com seu filho possa ocorrer. Acho que é isso aí. Terminou aqui. Eu acho que, obviamente, a parte inicial, tudo bem, o ouvir, o trazer uma proposta mais positiva. Eu acho que só esse finalzinho é a questão de talvez criar uma expectativa indevida. Então, é bastante diferente a gente, em algum momento, aventar que, enquanto dentro da doutrina, nós sabemos do reencontro. Essa é uma possibilidade. Agora, como nós não sabemos quando será, como será, de que forma, se nem nessa vida, ou sabe lá quantas outras, a gente não pode criar expectativas. Aquele caso que eu citei do pai que perdeu o filho, que começou a participar do curso, porque a expectativa dele era de receber uma mensagem do filho, eu precisei de quase 1 ano para desconstruir nele essa expectativa. Porque não dava para jogar, falar, não, isso não vai acontecer. Ele estava vivendo por causa dessa expectativa. Então você não pode tirar aquilo que num determinado momento é a única coisa que está dando fôlego para ele. Mas você também não pode incentivar que ele viva por uma coisa que não é por aí. Então tem que ser bastante cuidadoso nessa fala de isso é uma possibilidade, mas a gente não pode criar expectativas nesse sentido. Tá? Nós sabemos também que muitos procuram as casas espíritas para receber comunicação. A exemplo do que acontecia com o nosso amado Chico, que passava horas em todas as sextas-feiras naquela casa, mas não era ele que controlava as mensagens. Então fala-se em muitas mensagens, mas para cada mensagem recebida tinha mais 100 pessoas que estavam lá esperando e que não recebiam a mensagem, porque nós sabemos que implica numa série de condições, de merecimento, de situação, né? E era algo bem específico, e que algumas casas fazem, algumas poucas casas fazem, mas não é o que essa casa faz, e não é o que nós vamos falar também, criando expectativas falsas. Então precisamos ser muito cuidadosos em relação a isso. E também livros que têm essas mensagens que vieram através do Chico, também pode servir de conforto, né? Porque o exemplo de Verdade. As mães de Chico. Espíritos desencarnados falam para os pais, confortando, pode servir de conforto também. Então a gente pode recomendar também, né, essa literatura. Situação 4. Né? Mulher de 20 e poucos anos está desesperada porque está grávida. Está desempregada e o pai da criança a abandonou e não quer nem falar com ela. Ele não atende nem o celular para falar com a moça sobre o assunto, pois é casado e tem outros filhos. Mas ela já sabia disso antes do relacionamento. Está desesperada e uma vizinha indicou a ela ir ao SEAC procurar ajuda. Bom, vamos ver o que o grupo 4 respondeu. Acolhê-la com saudação. Bem-vinda, que bom que nos procurou. Procurar entender o problema. O que você está sentindo? Você tem apoio de alguém? Família a apoia? Orientação, conscientização. Importância da maternidade, a responsabilidade perante a criança, mostrar a oportunidade de crescimento com a convivência com a criança, amor, troca entre mãe e criança, fortalecê-la para caminhar e contar com o apoio da casa, prece, preleção, passe e leitura, quer dizer, assistência espiritual, né? Então, eu acho que está muito bem orientada, né? É importante essa pessoa que está se sentindo tão só, né? Desesperada, porque de repente pode vir à tona um relacionamento que estava bem oculto por ele ser casado também, né? Não era uma coisa que ela pudesse apresentar à família dela, talvez, por isso o desespero. Mas é muito importante a gente ressaltar, eu acho, nesse caso,
que essa criança pode ser um grande companheiro da vida dela, né? Que ele pode trazer tanta alegria para preencher a vida dela, ser a motivação dela voltar a trabalhar, até estudar, se planejar na vida para essa criança. Tá? Eu acho que isso tudo. Tem mais alguma coisa que você gostaria? Não, perfeito. Acho que é isso mesmo. Né? De repente, aquele vai ser o arrimo daquela pessoa no futuro e ela não sabe. Né? Pode ser um espírito que vem, assim, um amigo que veio para acompanhá-la nessa existência. Então, eu acho muito importante isso aí. E o atendimento espiritual é super importante, né? Ela estando aqui na preleção, entra em sintonia, ela vai buscando conforto, vai tendo as ideias dela, as intuições melhores, pode ter um contato maior com o amigo espiritual para ele aconselhá-la também no seu dia a dia, nas suas respostas mais íntimas que ela tem. E você tendo uma abertura com o amigo espiritual, em sonhos você conversa, e mesmo na vida cotidiana a gente tem as inspirações, né? Então ela tem que buscar na doutrina, no passe, no conforto e na oração, que ninguém está sozinho, né? Ok, ótimo. Bom, esse quinto caso aqui. Jovem de 26 anos aguardava uma promoção em seu trabalho, mas ao contrário disso foi despedido. Ele, então, né? Está inconformado com o ocorrido, pois se dedicou os últimos 5 anos trabalhando de forma sobre-humana para conseguir a promoção. Diz que armaram para ele e que tem certeza que foi um concorrente à promoção. Ele disse ter escrachado a empresa e também essa pessoa nas redes sociais e que outros colegas dele na empresa o têm mantido atualizado sobre o que está acontecendo lá. Isso tudo já faz 8 meses que aconteceu e ele não foi procurar um novo emprego, porque acha que seu chefe vai reconhecer que errou e irá chamá-lo de volta. Negação, né? Ele veio até o centro espírita para saber se tem um jeito de ser ajudado com algum trabalho, aí com os espíritos, para que ele volte mais rápido para a empresa. Ele promete ajudar alguma coisa na casa espírita depois que ele for readmitido. Uau! Bom, o grupo 5 colocou aqui, acolher a dor nesse momento, mostrar que não existem culpados, a mudança de atitude em relação à revolta, você já tentou mudar essa sua postura? Oferecer assistência. É isso mesmo? Acho que quem respondeu colocou aqui. Bom, eu acho que a gente identifica nesse quadro, primeira coisa, a negação, 8 meses decorridos, a pessoa não só está negando, como está alimentando aquela situação, porque ela mantém um vínculo com a situação de trabalho, está se mantendo atualizado através dos outros, está nutrindo a expectativa de que foi um erro que eles cometeram, então ele é o injustiçado, em consequência ele é a vítima, e aí está barganhando, né? Está barganhando, olha, vamos lá, vocês ajudam aqui, que eu ajudo vocês lá na casa espírita e tal. Quer dizer, um quadro de bastante rejeição em relação ao que a pessoa está vivendo. Então, numa situação dessa, eu acho que o que o grupo coloca aqui, no sentido de que mostrar que não existem culpados, eu imagino que seja no sentido de vítimas. Mas qual a responsabilidade dele para que aquilo tenha acontecido? Aí você vai falar assim, poxa, mas ele está com dor e eu vou falar da responsabilidade dele? Porque o quadro todo, pelo menos eu faria isso, né? Porque olha só o que ele já mostrou aqui na fala dele. Uma profunda rejeição depois de 8 meses, está se colocando como vítima e mantém a situação acontecendo. Ele está estabelecendo um canal, ou seja, ele está alimentando essa dor. Alimentando isso, ele não está fazendo nada para eliminar, ele quer reverter de qualquer jeito. Então, colocá-lo, sim, para uma reflexão sobre por que as coisas aconteceram, será que foi mesmo, mas se enxergaram o outro, não estavam enxergando o desempenho, o bem-estar, as possibilidades, e o que isso está significando de prejuízo para ele. 8 meses se passaram e ele continua numa expectativa que ele não tem certeza se concretiza, a vida está passando, provavelmente as contas estão caindo, se ele tem alguma reserva, como é que ele está lidando com isso? E ele já pensou na possibilidade de que aquilo possa não mais acontecer, ou seja, ele não vai ter o emprego de volta? Ele já pensou nisso? Seria bom ele pensar nisso?
E se ele pensasse, o que isso traz para ele? Dá muito medo? Além do medo, o que mais ele consegue construir a partir disso? Então, levá-lo, né, talvez nesse momento, para uma reflexão de uma alternativa, de um outro caminho, para tirá-lo, né, desse foco. Ele fechou o foco e ele está alimentando essa dor. É uma coisa bem complicada, né? Bem complicada. Então, eu acho que ajudá-lo na consciência do momento que ele vive, da dor, e que ele, nesse momento, está fazendo para continuar esse estado de dor. E tem provas, pelo relato tem provas, né? Não procurou trabalho, não está procurando outro emprego, está alimentando essa rede interna. Então, são fatos que a gente pode estar colocando, falar, tá vendo? Você continua alimentando isso, essa expectativa, mas você não está olhando para frente. Vamos aventar isso daí? Quer dizer, deslocá-lo desse eixo mental, eu acho que já deve ajudar a trazer contribuições de qual caminho, outros caminhos ele pode ter pela frente. É um caso, eu falei para ele, esse é o caso mais complicado aqui, número 6, né? Mulher jovem de 32 anos procurou a casa espírita porque foi abandonada pelo marido. Depois de 5 anos de casados, ela descobriu que ele a traía com sua melhor amiga. Isso aconteceu há 10 meses e desde então ela tem se vingado do ex, saindo por muitos homens, procurando se divertir ao máximo. Ela começou a usar drogas e diz que agora não consegue parar. Contratou um detetive para seguir o ex-marido e entrou com um processo de divórcio bem escandaloso. Seu objetivo hoje é tirar tudo dele e garantir uma pensão para ela. Sobre a ex-amiga, ela disse ter vontade de matá-la, mas ainda não pensou direito como fazer isso. Não estou rindo de graça, não, estou achando muito triste. Ela quer entender o que aconteceu de errado, o que ela fez de errado para sua vida ter mudado tanto. Será que algum espírito tem como me dizer isto? Vamos ver o que o grupo respondeu. Na sua opinião, o que acha que aconteceu? Como era seu relacionamento antes? Eu entendo que você está buscando aliviar sua dor. Isso está de fato te ajudando? Como está se sentindo com isso? Você sabe que nossas ações geram consequência? Você está ciente, preparada para assumi-la? Essa última coisa aqui é muito importante, né? É fazer a pessoa refletir. Tudo isso que você está fazendo a título de vingança está ajudando? Vamos pensar um pouquinho, né? Porque é interessante que no relato não fala, pelo menos no relato ali, talvez pessoalmente, mas no relato não mostra nenhum arrependimento, nenhuma dor, e mostra uma energia de agressiva, né, de continuar vingança, agredindo. De vingança. Então, esses três questionamentos estão corretos, eu acho, num caso desse. Fazer a pessoa refletir, tudo isso está te fazendo melhor? Está te fazendo feliz? Né? Você não gostou do que você recebeu? Então, você está fazendo a mesma coisa para o outro? Você acha isso justo? Isso é bom? Pense em você. Pense em você. Você não gostou disso para você, não te fez bem. Procura mudar o curso da sua vida, procura se melhorar. Você procurando seu equilíbrio, você vai se sentir melhor, vai se sentir em condições de tocar a sua vida independente dessa situação tão dolorosa, né? E é interessante. Se ela tivesse vindo semana passada, a preleção foi, ai de vós, sobre o escândalo, foi, né? Quem fez preleção nessas semanas passadas, né? Ai de quem comete. Não, a palestra foi em Bainha Tua Espada, né? Mas as preleções da semana, durante a semana, foi sobre escândalos. Então, a pessoa ouvindo o que foi dito pelos expositores aí, talvez na preleção ela já começasse também a refletir sobre a situação, né? Sim. Seria necessário, mas ai de quem o provoca, quais são as consequências dele e tudo. Mas é uma pessoa muito sofrida, perturbada, perdida numa situação. Precisa muito amor, muito acolhimento, muita calma nessa hora para poder orientar sem julgamento.
Não, e precisa também imaginar a dor, porque a gente não tem muito controle sobre o que o outro vai fazer. A gente não tem esse controle. Então, ela não ia controlar, ela não ia adivinhar que seria deixada nessa condição. Mas e depois? Depois ela entrou numa série de comportamentos que ela relata, que ela continuou provocando dor. Então, por exemplo, questionar o fato dela sair com vários homens, como está relatado, trouxe o quê? Aliviou a dor dela? Ajudou ela em alguma coisa? Que sentimento? Explorar esse sentimento. Depois, o curtir raiva, curtir ódio, curtir vingança. Está trazendo o que para ela? Porque uma coisa é a dor que o outro provocou nela, a outra é a dor que ela já está provocando nela mesma. E ela não pode controlar o que o outro vai fazer, mas está nas mãos dela decidir o que ela vai fazer com ela. E aí ela pensar que talvez ela já tenha nesse espaço de tempo provocado mais dor ela mesma do que o outro. Então o que ela fez foi uma continuidade, ela foi machucada e ela continuou se machucando. Comportamento desse de ódio, de vingança, de querer matar outra pessoa, de fazer escândalo, de se entregar em relacionamentos sem propriedade, de se entregar a drogas. Quer dizer, ela está se destruindo. Só agravando, né? Agravando muito. Mas isso está na mão dela mudar, não depende do outro. Então, se ela recrimina o que o outro fez com ela, e o que ela está fazendo com ela mesma?